Senhora Presidente, senhores parlamentares, eu volto a essa tribuna para discutir sobre um assunto que está sendo levantado e correndo mais na sombra do que a céu aberto. Há uma pergunta. Inclusive manchete, que nem essa que aqui está. Planalto em alerta. Dia da Pátria pode ser dia de guerra. Vejam, senhores, essa outra aqui, a baderna e a repressão. Isso tudo tendo em vista a Semana da Pátria e o dia 7 de setembro. E os movimentos que nós temos sido defensores, os movimentos dos jovens que têm sacudido as cidades brasileiras, ultimamente tem havido uma mistura. E apareceram alguns jovens com um vestuário diferente, os anônimos, os black bloc, e militantes de algum partido que estão lá para fazer o debate, e alguns para fazer a violência física e material. É impressionante e me chama a atenção que numa hora em que a nação inteira entende e compreende a ação desses jovens e que nós defendemos e a imensidão dos brasileiros defende e compreende o sentimento, a alma, a presença desses jovens, surge esse conflito, surge essa interrogação, surge essa preocupação com o que pode acontecer no dia 7 de setembro. No dia 7 de setembro do ano passado, eu assisti em Brasília e assisti emocionado. E foi talvez um exemplo que não se tenha repetido muitas vezes para o mundo inteiro. Aqui na esplanada dos ministérios, como é tradicional, no lado aqui do Senado, desfilavam as tropas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Todas as autoridades, presidentes da República, do Supremo, da Câmara, do Senado, ministros, embaixadores lá estavam. E o desfile transcorreu na mais absoluta ordem, como é e como deve ser. Do lado de lá, o lado da catedral,
Tinha a passeata dos jovens. Saídos da frente da catedral, caminhavam em silêncio com as suas manchetes. Nenhuma de provocação. Manifestando a sua ação, o seu ato, sua rebeldia e a sua manifestação. As manchetes do dia seguinte noticiaram o significado altamente positivo dessa realidade. O amadurecimento da nossa democracia e a possibilidade de existir exatamente aquilo. Civis e militares. Os jovens olhando o futuro, protestando contra o passado. E muitos militares, senhores do passado, ali, mas não incomodados. Agora, nesse ano que passou de lá até aqui, muita coisa mudou. Lá, quando eu vinha a essa tribuna e falava e insistia, e de início as pessoas estranhavam e me perguntavam, mas por que tu está dando tanta importância para isto? Por que tu está dando tanta importância para essas colunas populares nas televisões e coisa que o valha, que não tem maior importância? E eu respondi, eu penso diferente. Eu penso que nós estamos vendo o alvorecer de uma época nova. Estamos vendo mudanças profundas na humanidade. Estamos vendo, por exemplo, que o jornal escrito está perdendo em muito a sua influência. Ele, o Globo, Estadão, Folha de São Paulo, JB, Correio da Manhã, que tinham sido absolutamente os responsáveis por tanta movimentação, por tantos movimentos como o de 64, estavam perdendo terreno. E agora o povo mesmo, que não tinha condições de chegar nos modernos meios de comunicação, nem na rádio, nem no jornal, nem na televisão, de repente, essa mídia popular, de repente essa fórmula que faz com que o mundo realmente seja global, de repente estamos assistindo essa nova realidade. A realidade em que esses modernos meios sociais de comunicação, os jovens se comunicam praticamente pelo mundo inteiro. E já naquela época, um ano atrás, eu dizia, e repito hoje, isso está se tornando quase que um vício. Como nós. Ali está a nossa querida senadora da Amazonas. O que está fazendo? Está com o seu telefone vendo, mandando, recebendo as suas mensagens. Lá estava eu até pouco tempo fazendo o quê com o meu telefone? Recebendo e mandando as minhas mensagens. E assim são os jovens, recebendo e mandando. $250 mil no Brasil inteiro que tomam conhecimento do que ele escreve e do que ele diz. Esta é uma realidade. E esse é um debate que gera a necessidade de discutirmos.
a discutirmos de maneira positiva e concreta o que fazer e como fazer. Eu repito, de um ano atrás, do 7 de setembro para hoje, muita coisa aumentou. Em primeiro lugar, praticamente tomou conta do Brasil essa mocidade. Debate, discutem, trocam informações as mais variadas. Eu estava falando, senhor presidente. Eu já estava falando. Nós estávamos agora, às 5h30, aguardando a sua chegada. Com a palavra, Vossa Excelência. Agora que Vossa Excelência chega, espera eu concluir. Claro, com muito prazer, Simão. Muito obrigado. Neste ano, as coisas avançaram. Esses jovens, com seus métodos de comunicação, ocasionaram a Primavera Árabe, derrubaram uma ditadura de um país como o Egito, que milhares de anos nunca teve um regime democrático, nunca teve um presidente eleito. O primeiro foi esse, que aliás durou pouco tempo, e lá está quase que às beiras de uma guerra civil. Até nos Estados Unidos esses jovens têm se manifestado e tomado as suas posições e tomado as suas decisões. No Brasil também. No Brasil também. E tem sido altamente positivo esse trabalho. É claro que os anônimos, os black bloc, não podemos recebê-los bem. Eu dizia, segunda-feira daqui, que o governo devia tomar posição, que não me parece correto que seja permitido cidadão de máscara fazer como se viu. Nós assistimos. Aqui, eu estava aqui no Senado funcionando e olhando ali da janela, a gente via o cidadão atirando pedra no Itamaraty, quebrando as portas do Itamaraty com pedras de paus e tudo mais. A televisão publicou e eu vi na TV News, cidadão mascarado com um palanque enorme, arrombando e arrebentando com as portas de vidro do Palácio da Prefeitura de Rio de Janeiro. Claro que isso tem uma irracionalidade. E eu aprovo a decisão que foi tomada. Se essa gente aparecer, qualquer policial tem o direito de dizer: quero ver a tua carteira, quero ver a tua carteira com a tua cara, com a tua fotografia, quero saber quem tu é e quero que tu tire isso. Mas é evidente, o que aconteceu, o que a gente assistiu, era de um absurdo. Na prefeitura de Porto Alegre, de um lado estavam os jovens, insistindo para que eles não quebrassem os vidros, tentando apartear para que eles parassem com aquilo. E do outro lado estavam eles indo e arrebentando. E a polícia assistindo. Eu creio, e volto a repetir, foi tomada a decisão. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, inclusive, já teria votado uma lei essa determinando a obrigatoriedade do cidadão ter a sua carteira de identidade com a sua fotografia e ser obrigado a mostrá-la se estivesse na rua. Eu acho que os jovens que querem manifestar o seu pensamento, que querem, assim como gritaram contra a Câmara dos Deputados, na hora que votaram contra a cassação de um parlamentar condenado pelo Supremo, queiram agora fazer outro tipo de manifestação. Os parlamentares que vieram aqui na frente do Senado, os jovens que vieram aqui na frente do Senado, encheram aqui de cruzes.
O outro dia encheram a frente do Senado de bolas de futebol e chutaram para cá. Mas, na minha opinião, como aqui na Câmara, que não aceitou, que rejeitou a cassação do mandato do deputado condenado pelo Supremo, ontem, por unanimidade, sem um voto contra, votação secreta, muito obrigado, votaram contra o deputado. Nós também aqui, numa sessão, as manifestações foram todas contra o projeto de ficha limpa, achando que era um projeto ridículo, que não podia ser aprovado e que estava cheio de erro. Os jovens vieram aqui para frente, não fizeram lambança, foi até uma manifestação elegante, mas dura. E no dia seguinte o Senado, por unanimidade, aprovou o projeto da ficha limpa. Eu acho que esse é um movimento recíproco que devemos debater. Não significa a obrigatoriedade que os jovens estejam aí a gritar ou qualquer coisa, que nós tenhamos que obrigar a obedecê-los ou queremos fazer aquilo que não deve ser. Mas que eles têm o direito de falar e de protestar, principalmente quando nós sabemos que as coisas estão erradas e que nós precisamos mudar. Isso é importante. Isso é importante. Que nós, parlamentares, com toda a sinceridade, temos que ser sacudidos para mostrar que nós temos que sair desse movimento paralisante. Eu não tenho o que fazer, eu não posso fazer nada. O que é isso? Sou eu, 1 mais 600. É importante que isso aconteça. É importante que a gente caminhe em busca de um bom caminho. Que esse movimento, de um lado, leve os jovens a debaterem, a discutirem, a se reunirem, a conversarem com os seus professores, a conversarem entre si, para discutir como é que vamos caminhar no campo da educação, no campo da saúde, no campo da segurança, no campo da construção social. É importante. E que nós, parlamentares, tenhamos a coragem de reconhecer os nossos equívocos no conjunto, a nossa É importante. Isso deve gerar fato positivo, senhor presidente. Com Vossa Excelência faça justiça. Desde que essas coisas começaram, deu nova dinâmica ao Senado. E o Senado está tendo nova dinâmica, e Vossa Excelência diz com toda franqueza. São os jovens, essa manifestação que vão na rua, que fazem com que nós façamos isso. E o Senado está fazendo. E o Senado está fazendo. E está fazendo por causa disso. É olhar o fato de uma maneira positiva. Não é botar a polícia para prender, para parar, para fazer não sei o quê, mas olhar de forma positiva. É o que nós estamos fazendo. Vossa Excelência, permite. Eu acho que o governo federal deve fazer a mesma coisa. Eu acho que a dona Dilma, não é essa manchete, Planalto em alerta, dia da pátria pode ser dia de guerra. Eu acho que não é por aí que a gente deve caminhar. Porque se a gente está esperando que o dia da pátria seja dia de guerra, é natural que o governo se arme para se defender de uma guerra. Eu acho que não é por aí. Dia da pátria é um dia em que nós devemos tomar as posições, amando a nossa pátria e a favor do nosso país. Os jovens que venham, que falam, mas vamos respeitar o desfile da pátria porque é sagrada. Vamos respeitar a presidência da República e das autoridades que estão naquele palanque porque elas nos representam. Vamos respeitar a história do nosso passado, desse nosso Brasil, que nós temos a honra de representá-lo. Vamos falar. Mas quem vier para anarquizar, quem vier para soltar foguete, soltar bombinha, quem vier para querer bater, quem vier de cara escondida, quem vier mascarado, não é o dia de vir aqui no dia 7 de setembro. Não é o dia de comparecer nem querer fazer anarquia no dia 7 de setembro. Esse é o mal brasileiro. O bom brasileiro é o que aparece. Mas diz com grandeza, diz com respeito.
Este está construindo. Este pode dizer o que eu não gosto, pode falar coisas de mim que eu não gostaria de ouvir, mas eu tenho que respeitar. Mas o que aconteceu aqui na frente da catedral, na frente do Itamaraty, o que aconteceu na frente da prefeitura do Rio de Janeiro, não foi isso. E temos que nos preparar para o 7 de setembro, isso não aconteça. Eu faço um apelo. Eu que fui jovem, e que andei, que lutei, desde lá, quando vocês ainda não tinham nascido, o petróleo é nosso, a campanha de 54, e que era duro porque dizer o petróleo era nosso era considerado comunista naquela gente, porque era um absurdo dizer uma coisa dessa. Pois nós lutávamos, andávamos, caminhávamos com a bandeira do petróleo é nosso. Isso é normal. Que se lute, que se defenda pelas nossas bandeiras, pelas bandeiras do Brasil, que a mocidade tenha mais garra, tenha mais vontade, que a mocidade nos cutuque, nos empurre para frente, isso é normal. Agora, um grupo de jovens fazer isso, fazer tumulto, ir preparado, então, de um lado vão os anônimos, de outro lado vão os black blocs, do outro lado, a mocidade do PT vai para defender o governo nessa gente. Eu acho que me perdoe, jovens do PT, mas vocês não devem ir se meter com essa gente no dia 7 de setembro. Os jovens do PT, como diz a notícia, que vão lá para defender a dona Dilma com relação aos black blocs, não é eles que devem ir. Quem tem que ir é a polícia. Eles querem defender a dona Dilma, vão em outro lugar. Vão em outro lugar, movimento, façam lá, levantem a bandeira que quiserem. Os homens, esses jovens que têm esses movimentos espetaculares, na minha opinião, que estão debatendo. E se meterem, a polícia tem condições. Segundo a lei votada na Assembleia do Rio de Janeiro. E segundo o que determina, e segundo eu digo aqui com uma franqueza, é racional, é lógico que se é um movimento, se é uma movimentação, e alguém aparecer nessa movimentação com uma vara, com um pau, com uma pedra, e com o rosto mascarado, escondido, é natural que a polícia pega. Precisa saber quem é. E obriga uma determinação para o que ele deve fazer. É natural isso. É absolutamente natural. Agora, não se preparar para transformar isso numa guerra. E não se preparar para querer ir para... Isso é que eles querem, os black blocs e os anônimos querem que vão para cima dele. Eles querem até apanhar, terem sangue. Eles querem ser vítimas, eles querem movimentar. É fazer o jogo deles. O que se tem que fazer com relação a eles é a polícia, que não pode acontecer como aconteceu, que a gente viu no outro dia na frente da catedral e lá na frente da prefeitura. Eles batendo, quebrando, vidraça, olhando, e a polícia de braços cruzados olhando tudo acontecer. Olhando tudo acontecer sem fazer nada. Os outros jovens estavam tentando evitar, pedindo para parar, tentando fazer alguma coisa para que isso não saísse. E a polícia assistindo de braços parados, como se nada tivesse saído. Eu posso ir falando, né, presidente? Pois não. A parte. Sou testemunha, senador Pedro Simão, de como Vossa Excelência aqui tantas vezes estimulou os jovens e os brasileiros a saírem às ruas pela campanha por direta já, por ética na política, por eleições limpas, pela ficha limpa. Vamos sempre confrontar a força física com a força da alma. Recomendação de Martin Luther King Jr. para que não se utilizasse da violência, e ele foi um exemplo de como alcançar objetivos maiores e sonhos como a lei dos direitos civis e lei dos direitos iguais de votação. Estou plenamente de acordo com a recomendação que Vossa Excelência faz aos anônimos e aos black blocs. Mascarado é, por exemplo, quem também quer que haja doações ocultas e não transparentes. Caro presidente, caro senador Pedro Simão, Vossa Excelência recomenda muito bem aos jovens: vamos sair de rosto aberto e dizendo as coisas como elas devem ser. Muito obrigado pela gentileza da parte de Vossa Excelência. Muito obrigado. Mas a imprensa está noticiando e se comenta de boca a boca
que o olhar de todos está voltado para a presidenta. Vossa Excelência é presidente, a última palavra aqui no Congresso é de Vossa Excelência. A última palavra no governo federal é da Presidente da República. Em primeiro lugar, eu não creio que numa hora como essa, a presidenta vai pecar por omissão. Cá entre nós, com tudo que está acontecendo, com tudo que está falando, com tudo que está sendo debatido, não passa pela cabeça de ninguém que a Presidente da República está lá olhando não sei o quê. Esse fato deve estar correndo na frente dela, deve estar passando na frente dela. Então dizem alguns que o desfile vai ser menor, para ter menos tempo, porque a Presidente teria medo de ser vaiada. Vai ou não vai? Não é isso que caracteriza um presidente. O Lula foi vaiado, e eu estava lá na abertura dos Jogos Militares, e acho que foi profundamente injusto, porque aquele não era o momento, e ganhou a eleição tranquilamente. Eu acho que diminuir o tempo, tudo bem se quiser diminuir o tempo, diminuindo o número de pessoas que vão desfilar, é um problema que eu não tenho a ver. Mas garantir a ordem e garantir a tranquilidade, isso é importante. Olhar para o outro lado da igreja, do outro lado na frente da catedral, e principalmente ver, primeira coisa, tem mascarado, não precisa esperar começar o desfile. Esse cidadão, cadê a tua carteira? Me mostra a tua carteira. Quais são as suas credenciais? Pois não? Vossa Excelência falou de mascarado, né? Cidadão mascarado não pode, agora doador mascarado pode. Hoje na reforma eleitoral... nós discutimos a existência ou não de um doador oculto ou a doador mascarado. Veja que a Justiça Estadual do Rio proibiu o cidadão de andar com máscara de Batman, Super-Homem, Zorro, né? Não pode mais andar com máscara e vai ser levado até a delegacia. Muito bem. Mais doador mascarado pode. É uma contradição no Brasil como essa da discussão do voto aberto, que nós temos que afastar isso aqui. Quem vê se a parte do grande senador pode imaginar que eu sou a favor de que doador mascarado pode. Sua Excelência fez uma intimação que parece que eu sou a favor, que mascarado não pode andar na praça pública, mas pode dar dinheiro mascarado. Vossa Excelência não tinha nascido, senador, e eu já defendi o que deve ser uma campanha eleitoral. Defendi e apanhei, e sou daqueles que desde o início defende a questão de que a eleição tem que ser com verba pública. Defendi e defendo permanentemente o combate a esse tipo extraordinário, absurdo, escandaloso de se fazer eleição como se faz no Brasil. Não aceito, sei que não é a preocupação de Vossa Excelência, mas quem vê a maneira com que Vossa Excelência falou pode dizer, não, o Pedro Tacchi deve ter alguma coisa com relação ao pensião. Não. Eu acho que mascarar na eleição não pode. Eu acho que a eleição deve ser com dinheiro público. Eu acho que a eleição deve ser com dinheiro dado e dito quem deu e como deu. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Mas há uma coisa no Evangelho, meu amigo senador Pedro, que diz, há momentos para tudo nesse mundo. Há momentos para rir, para chorar, para trabalhar, para descansar. Agora é o momento que eu estou falando na mocidade para o dia 7 de setembro. Quando nós debatermos as emendas à reforma política e da reforma eleitoral, mas digo, senhor presidente, com toda sinceridade, acho muito importante isso. Vamos continuar nessa caminhada. Vamos fazer que dia 7 de setembro seja apenas mais um dia. Tenho certeza, senhor presidente, estão fazendo levantações e interrogações com relação a como é que a Câmara, como é que o Senado vai votar a emenda das eleições abertas. Estamos dizendo, então, que como nós votamos há muito tempo, há mais de 1 ano, 2 anos, que nós já votamos uma, depois votamos outra, e a Câmara não fez nada, que agora nós ia dar o troco, também ia ficar paralisado. Não acredito. Eu acho que na hora exata nós vamos fazer o que compete.
E se nós já votamos por unanimidade, vamos votar na hora exata o que deve ser feito. Essa é uma interrogação, os jornalistas já não perguntarem para mim, mas como é que é? Tu vai votar? Mas claro que eu vou votar, nós já votamos, mas é agora ou deixar para depois? O presidente, tenho certeza que na hora oportuna vai votar, pode ficar tranquilo. Agora, eu falo aos jovens, meu. Eu que tenho meus filhos, um jovem que está no início da faculdade de Direito, 18 anos, e que emocionado acompanha tudo isso, e me pergunta como é isso, meu filho. Eu oriento meu filho dizendo que vale a pena. Que vale a pena ele conhecer os problemas do seu país, que vale a pena ele ser um jovem que se integre na realidade do seu país. E digo a ele, meu filho, você tem muita sorte, muito mais do que eu, que na idade que tu tinha, 18 anos, lá atrás, se vai, 60 anos, o Brasil não era o que é hoje. O Brasil hoje é uma grande nação que cresceu, que desenvolveu, que avançou. Hoje está aprendendo a viver na democracia. Bem ou mal, o povo está avançando. Correções estão sendo feitas. Menos gente está morrendo de fome. E se Deus quiser, meu filho, na época que tu estiveres e a tua geração estiver no comando desse país, nós teremos um grande Brasil, onde haja mais paz e mais justiça, menos fome e menos miséria. Por isso, meus irmãos, jovens de todo o Brasil, eu tenho fé. Peço a Deus que olhe para vocês, que olhe para nós, que nos inspire a todos a ter o bom senso e o equilíbrio, que nos oriente para o bem, e que a imensa maioria dos jovens brasileiros, que tem amor e tem paz, e tem o direito e a vontade de construir, saiam vencedores nesse momento. E o Brasil dê mais um passo adiante, rumo à paz com desenvolvimento, à democracia com justiça, e a Deus com amor e liberdade. Muito obrigado, senhor presidente.